Olá, querido amigo, vamos fazer uma oração para comentarmos mais um estudo do livro do Apocalipse. Maravilhoso Pai que estás no céu, me inspira agora, Senhor, para comentar a Tua Palavra. Ilumina a mente das pessoas que vão ouvir esse comentário, para que elas possam entender com a mente, se voltar a Sua Palavra com o coração, se aprofundar no estudo, Senhor, e estar preparado para viver com o Senhor por toda a eternidade. Te pedimos humildemente por Jesus Salvador. Amém, Senhor. Então, nós começamos falando que, assim como o comentário anterior, esse comentário das 7 pragas é um comentário muito triste. Se é triste para nós humanos, eu fico imaginando para Deus, que tem um amor imenso que só Ele como Criador pode ter e quer que todos se salvem. Como deve ser triste chegar neste ponto de ter que punir os maus para extirpar com todo o mal e todo o pecado. Mas vamos então ao comentário. As 7 pragas estão relacionadas com a ira de Deus. E o estudo anterior que tivemos das 7 trombetas estão relacionados com a ira de Satanás. Porque Satanás, ele é aquele que imita a Deus, então ele faz uma contrafação às coisas de Deus, certo? Então nós podemos observar que nas trombetas a destruição de Satanás vem da parte de Satanás, mas ela é limitada por Deus, certo? Limitada aos de Satanás e limitada à terça parte da terra, podemos ver em alguns trechos, porque Deus limita as atuações malignas de Satanás. Isso nós vimos também na história de Jó, no livro de Jó, quando Satanás vem comentar com Deus com relação à fidelidade de Jó, né? Ao contrário dos que sofrerão as trombetas, que serão perdidos para sempre, os ímpios, mas no livro de Jó, Satanás ele incorre o mal sobre um servo de Deus fiel. E Deus limita a atuação e a maldade de Satanás com relação a Jó. Da mesma forma, ele também limita nesse momento, nessa contrafação, porque o próprio Deus depois vai fazer as suas pragas, que são as verdadeiras, né? Os verdadeiros juízos sobre os maus, os ímpios e maus, certo? Então, as pragas ocorrem sobre os ímpios. Todos os ímpios, ao contrário das trombetas, as pragas atingem todos, a totalidade dos ímpios, embora ela não atinja a totalidade da terra, ela atinge a totalidade dos ímpios. Então vamos lá descrever rapidamente este breve comentário. A primeira praga é uma chaga má e maligna que vai acontecer sobre todos os ímpios. A segunda praga, o mar se transforma em sangue e todos os seres viventes presentes ali no mar morrem. Na terceira praga, os rios e as fontes das águas se tornam em sangue, certo? E é interessante que Deus devolve para os ímpios aquilo que eles fizeram de maldade, porque eles derramaram sangue de santos e de profetas. E agora, nessa terceira praga, Deus vai dar a eles a beber sangue, certo? Na quarta praga, os ímpios são abrasados pelo sol. E desta forma também, Deus devolve aos ímpios aquilo que eles sempre fizeram, porque eles transformaram o sol, que é um astro, algo criado, em um Deus, em uma divindade, e eles serão então abrasados pelo sol. Na quinta praga ocorre uma chaga má sobre o trono da besta. Essa chaga cai sobre o trono da besta. E na quarta e na quinta praga, os ímpios blasfemam contra o nome de Deus e não se arrependem. Já na sexta praga, ocorre o secamento do rio Eufrates, certo? E na sétima praga, que ela é mais complexa um pouco. Então, a Bíblia diz que aconteceu que o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, certo? E veio uma voz do trono dizendo: está consumado. Imediatamente ocorreram
relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca havia ocorrido. A grande cidade dividida em 3 partes e as cidades das nações desmoronam. Todas as ilhas fogem e as montanhas são aplainadas. Desabou sobre a humanidade uma tempestade com enormes pedras de granizo. E eles ainda blasfemaram contra Deus. Esta é a 7ª praga. Então, nós podemos ver a destruição, dos ímpios através das 7 pragas. E nós podemos observar no final da Bíblia que, no final deste comentário, desses episódios, que durante as trombetas e as pragas não existe morte de santos, de salvos, não existe morte. Por quê? Porque não haveria função para estas mortes, visto que após já o 7º selo, a porta da graça já está fechada, então não existe mais graça, então não haveria função para essas mortes, certo? Então, durante as 7 trombetas e as 7 pragas não existe morte de salvos, apenas os ímpios morrem. Então, nós terminamos este comentário lembrando que as 7 pragas são bem mais curtas que as 7 trombetas e bem mais curtas que os 7 selos e bem mais curtos que as 7 igrejas, que são um período histórico anterior, porque as 7 pragas são o último ciclo dos 4 ciclos de 7 que nós podemos observar na Bíblia. São eles, então, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 pragas. Então, é importante que eu e você nos aprofundemos no estudo da Palavra de Deus. Você vai ver na descrição desse vídeo referências para o estudo, certo? Lembrando que é importante o instrumento humano, pessoas que estudaram mais, se aprofundaram mais antes de nós, mas nós devemos sempre conferir tudo à luz da Bíblia e abrir a nossa Bíblia e conferir se as coisas estão realmente de acordo com o estudo, com assim do Senhor, com a Palavra de Deus. E é isso que eu tenho feito atualmente, estudando a Palavra de Deus, em conformidade com a Bíblia, conferindo todas as informações na Bíblia e fazendo esses resumos para mim e para você, para fixar o entendimento e para incentivar você também a fazer o mesmo, estudar a Palavra de Deus por conta própria. Então, que Deus te abençoe e até um próximo comentário, pela graça de Deus.